Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre accountability. E o nosso convidado é o consultor João Cordeiro, que trabalha com educação corporativa e recentemente lançou o livro Accountability, a evolução da responsabilidade pessoal, o caminho da execução eficaz, pela editora Évora. João Cordeiro, desde já, muito obrigado pela sua presença aqui no Mundo Corporativo e vamos começar explicando melhor, definindo o que é, afinal de contas, accountability. Muito bom. Tem gente que pronuncia accountability, tem gente que pronuncia accountability. A pronúncia não é muito importante. O que importa a gente entender é que, em primeiro lugar, a gente não está massacrando o idioma português usando mais um termo em inglês, né? Tem gente que me pergunta, você está acabando com o nosso idioma. Você não valoriza, você não a valoriza o língua. nosso idioma. Acontece que é uma questão de quantidade de palavras e verbetes que um idioma tem, e o idioma inglês tem palavras específicas. Essa palavra só existe no idioma inglês. Não existe no espanhol, não existe no alemão, não existe no mandarim, não existe até onde eu conversei com as pessoas, só no inglês. Accountability quer dizer pegar a responsabilidade para si. Note que é diferente de responsabilidade, porque a palavra responsabilidade em inglês existe como a palavra responsibility, que tem o mesmo sentido que a nossa. Porém, accountability, ela dá um sentido de um movimento. Eu posso explicar com uma metáfora? Vamos lá. É como se você comparasse assim uma mãe e uma tia. Você imagina o seguinte, uma tia vai tomar conta num sábado de manhã, vai tomar conta da sobrinha de 5 anos, filha da irmã dela. E qualquer tia que esteja nos ouvindo sabe que uma tia pode tomar muito bem conta de uma criança. Mas veja só, se a gente criar alguma situação, por exemplo, não seria importante que ela andasse na bolsa dela, a tia, né, com um bilhetinho assim. Número 1, não dê nem bebida e nem comida com corante de uva. Ela é alérgica. É bom esse aviso para a tia? É bom, né? Segundo aviso, se ela for picada por formiga ou abelha, vamos supor, meio comprimido de celistamine. E se a febre voltar, 15 gotas de cataflã. Esse é um exemplo. Para a tia, é importante ela usar esse bilhete na bolsa. Agora eu pergunto, a mãe precisa usar esse bilhete? A mãe não. Por quê? Porque tudo isso está na cabeça da mãe. Então, essa é a diferença de accountability e responsabilidade. Responsabilidade é de fora para dentro do indivíduo. Precisa ser lembrada e às vezes até escrita. Accountability é uma virtude moral. É de dentro para fora. Não precisa ser nem lembrada e nem escrita. Agora, apesar de não precisar ser lembrada nem escrita, a gente precisa conhecer e estudar. Caso Ok. contrário, não se trabalharia tanto com este tema. E esse tema tem sido trabalhado hoje nas corporações? Ele está surgindo cada vez mais nas organizações brasileiras. Tem empresas que já colocaram vários elementos de accountability nos seus valores. Por exemplo, a Arezzo. A Arezzo é uma empresa que, se você olhar os valores dela, ela tem ali uma série deles que é a tradução de accountability, como, por exemplo, não deixar uma ponta sem nó, não terminar uma conversa sem concluir as partes responsáveis, são elementos de accountability. Você pode traduzir também accountability, se você quiser, Milton Jung, por pensamento de dono. É uma forma também de você, na linguagem popular, explicar que quando uma pessoa pensa e age como um dono, seja no mundo do governo, seja no mundo privado, seja na sua casa, na sua vida, na sua carreira, ele está sendo e agindo dentro da virtude de accountability. Mesmo quando você não é o dono do seu negócio ou daquele negócio, você é, por exemplo, um colaborador. Mesmo, e eu diria até principalmente, porque toda vez que você teve numa situação onde alguém resolveu um problema para você, eu não digo quebrar um galho, eu digo resolver um problema, seja um atendente de um hospital público, seja um atendente de um governo na Receita Federal, seja um funcionário numa loja, toda vez que um problema, numa companhia aérea, toda vez que alguém resolveu um problema para você, essa pessoa pensou e agiu como dono. E muitas vezes foi até um pouquinho além da regra que teria que ter sido para atender uma situação pontual. E já que nós começamos o programa explicando um pouco desse conceito, eu vou pedir mais uma explicação, porque você mesmo no livro chama atenção para 3 dimensões desse conceito: accountability governamental, Correto, contábil e pessoal. correto. Qual a diferença? Esses 3 conceitos, eles, vamos dizer assim, eles bebem da mesma virtude moral que é a accountability. Então, o que é accountability contábil? Que foi da onde surgiu a palavra? Hoje, Milton, quando você tem um bem, uma propriedade, a gente registra no cartório.
ou em algum departamento. O Detran, por exemplo, você registra o seu carro, mas na transferência do carro você vai no cartório. Você vai ter um filho, você registra no cartório. Você vai casar, você registra no cartório. Muito bem. Como é que era isso antes, lá atrás? Não tinha cartório. As pessoas procuravam a pessoa na aldeia mais responsável, mais sênior, chegava para ele e falava, vamos supor que fosse você, Milton. Eu chegava para você, Milton, anota aí, eu tenho 5 cavalos. Aí depois de um tempo, Milton, anota aí para mim. Geralmente uma pessoa culta, que sabia escrever, que tinha uma certa responsabilidade pelas pessoas. Então eu chegava, Milton, anota aí, eu vendi meus cavalos, agora eu comprei camelos. E assim por diante. Quando eu falecia, essa pessoa tinha que, de uma forma proativa, procurar a minha viúva e falar, ó, ele deixou 12 cavalos, 20 camelos, 3 carroças, mas tem um negócio. Ele tem mais 2 esposas em outra cidade. Então, essa pessoa juntava os papéis. Muitas celebridades que hoje a gente conhece, eles eram os accountables das suas aldeias. Um exemplo é o profeta Muhammad, o chamado popularmente, de uma forma equivocada, de Maomé, na religião islâmica. Ele é profeta Muhammad. Ele guardava os papéis das pessoas. Tanto é que os comerciantes perceberam que ele ia fugir. O primeiro movimento dele, ele sabia que ele ia fugir, porque ele começou a devolver os papéis para cada um. E começaram assim, mas para onde ele vai? Ele está devolvendo os papéis dele. E foi a primeira saída dele de Medina para Meca. Hoje no Mundo Corporativo estamos conversando com João Cordeiro, autor do livro Accountability, a evolução da responsabilidade pessoal. Bom, como é que hoje, você disse que as corporações já têm inserido, muitas vezes até nos seus valores, essa ideia de accountability. Uhum. Qual é o nível hoje de exercício realizado por essas corporações nesta área, na sua análise? Bom, eles têm feito cada vez mais assim movimentos de passar para os gestores algumas funções e que os gestores assumam suas responsabilidades sobre algumas coisas que ficam no ar. Por exemplo, quem é pessoal mais antigo, lembra que na década de 70, 80, chamava-se departamento pessoal, né? Depois virou relações industriais, e depois virou RH. E agora, hoje, ainda chama RH, mas algumas empresas chamam de departamento de gente ou gente de gestão. Gestão de pessoas. Gestores de pessoas, enfim, ou então até já os tem nomes já ouvi mais variados. departamento de patrimônio humano, coisas do tipo. Nesse processo, o que aconteceu é que muitas funções que eram do RH, como, por exemplo, dar informações ao funcionário de como ele está na carreira, fazer uma boa integração com ele, explicar quais são os próximos passos para ele crescer, era do RH. Isso, com o tempo, foi passado para o chefe, para o gerente, para o líder, que hoje é chamado de gestor. O que o gestor é? Gestor são as funções de líder mais gerente. E esse gestor, o papel dele de desenvolver o funcionário não é mais hoje do RH. O RH fornece cursos, mas quem tem que orientar e estimular o teu colaborador é o gestor. O RH fornece ferramentas, mas, por exemplo, quem tem que dar feedback é o gestor. Quem tem que fazer uma boa integração é o gestor. E quem principalmente tem que preparar o funcionário para um bom desligamento é o gestor. Então, essas funções que antes eram do RH e hoje passaram a ser do gestor, em algumas empresas já foram assimiladas perfeitamente, outras estão no ar. E a accountability entra para mostrar para o gestor que ele tem que pegar para si essas funções e, com isso, ele vai ter uma gestão de um clima melhor. Lá no início da nossa conversa, você fez uma diferenciação entre responsabilidade e accountability, ok? Ok. Pois é. E disse que a accountability é algo que vem de dentro para fora. Uhum. Como faz isso dentro de uma empresa se você é um funcionário daquela empresa? Não é a empresa que impõe isso para você? É verdade. A empresa propõe isso ou impõe, mas muitas vezes parte de funcionários. Eu já tenho visto assim diversos exemplos onde um funcionário, por conta própria, ele mesmo resolveu um problema. Ou sugerindo, dando uma ideia, ou resolvendo um problema de um cliente, ou ele foi à frente e resolveu uma situação. Tem pessoas, Milton, que têm isso naturalmente e não sabem, ou aprenderam com os pais, aprenderam com a vida, não sabem que chama accountability, mas atuam dessa forma. Uma coisa que acho que é importante a gente contar é que o oposto de accountability, essa palavra existe no inglês, né? Accountability. Se você der um Google, você vai encontrar.
Mas essa que eu vou falar agora não existe, é uma brincadeira. O oposto de accountability seria desculpability, que é a habilidade de dar desculpas. Do tipo assim, não sabia, não vi o e-mail, não recebi, já enviei o e-mail, deixei recado, está na caixa postal, ele ficou de enviar, estou aguardando a resposta, não fui informado, sempre foi feito dessa maneira, já estava assim quando eu cheguei. Enfim, essas que nós todos já ouvimos são todas ações da desculpability. E uma coisa que eu pesquisei, porque eu estudo esse tema, Milton, há 10 anos, eu estou tentando escrever esse livro. E uma das coisas que eu descobri que é muito interessante é que entre desculpability e accountability, uma delas é nata e a outra tem que ser aprendida. E por incrível que pareça, a nata é desculpability. Nós nascemos com esse instinto de dar desculpas. Muitos ouvintes talvez não vão concordar, porque a gente tem uma visão assim mais calorosa do ser humano, a gente acha que o ser humano ele é completo, mas é só você observar as crianças. Um avô me contou que ele entrou na fazenda dele, em Minas, pela cozinha, à tarde, e viu a mesa do café posta. Uma mesa muito bonita que a empregada tinha montado, com bolo de milho, pão de queijo, queijo de Minas. De repente ele deu uma olhada, a goiabada, alguém tinha dado uma dentada na ponta da goiabada, na quina. Pegou com as mãos e deu a mordida. Não teve nenhum trabalho de pegar com a faca. Ele já sabia quem era. Então ele chamou a netinha dele e falou: Aninha, vem cá. Quem foi que deu a mordida na goiabada cascão do vovô? E a Aninha olhou, pensou e falou assim: foi a Dadá, que é a babá dela, né? Foi a Dadá. Aí o avô falou assim: mas como que a Dadá é tão grande, tão alta, quase da minha altura, e ali tem uma boquinha pequenininha? E a Aninha respondeu sem pensar: porque ela pediu meus dentes emprestados. As crianças fazem isso naturalmente. O que está brotando nelas aí é o instinto de defesa. Se você pegar na Bíblia, em Gênesis, você vai encontrar a mesma coisa. Deus entrou no Jardim do Éden e perguntou para Adão: Adão, quem foi que comeu o fruto da árvore, do conhecimento, do bem e do mal? E Adão respondeu: foi a mulher que tu criastes. E dependendo da tradução, pior ainda, foi a mulher que tu me destes. Porque tu me destes, dá ainda... Sim, eu não me lembro de ter pedido essa mulher. e Deus vai a Eva e pergunta a Eva: quem foi que comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? E ela responde: foi a serpente que tu criastes, ou dependendo da tradução, foi a serpente que tu me destes. Nosso convidado hoje aqui no Mundo Corporativo é o consultor João Cordeiro, autor do livro Accountability, a evolução da responsabilidade pessoal, o caminho da execução eficaz. João, parece que não assumir as responsabilidades é quase natural, arrumar uma desculpa é quase natural do ser humano. Mas nós precisamos mudar esse comportamento. Que trabalho se deve realizar nas corporações para esta mudança? Primeiro, uma conscientização por parte dos gestores. Os gestores têm uma tremenda responsabilidade em informar o seu time. Essa responsabilidade não pode ser delegada ao RH, não pode ser delegada aos eventos que a empresa faz, às vezes coordenados pelo marketing. O gestor tem que entender que se ele quiser um time de pessoas eficazes, um time que faz uma entrega que ele possa contar, ele tem que desenvolver não só habilidades, mas também comportamentos e atitudes. E o accountability está relacionado à atitude. Eu falei agora há pouco que uma era nata e outra não. E então, se a desculpability é nata, a accountability ela não é nata. E eu me baseio nisso nos estudos, nas observações que Aristóteles fez em relação à virtude moral. Ele falava que o ser humano não nasce virtuoso. As virtudes devem ser apresentadas ao ser humano e ele, decidindo acatá-las, deve aprimorá-las. E eu faço o mesmo conceito em relação à accountability. O gestor teria que conhecer esse conteúdo e, nas reuniões, começar a colocar isso para as pessoas. Olha, fulano, essa resposta que você deu não é uma resposta adulta. Não é uma resposta accountable, se ele quiser usar um termo. Não é uma resposta de pensamento, de dono. Eu preferia que na próxima reunião você trouxesse um argumento e uma resposta mais adulta, pegando a sua parte e tentando resolver o que você pode fazer.
João Cordeiro, pergunta aqui do nosso ouvinte internauta Fábio, no e-mail mundocorporativo@cbn.com.br, é se quando o dono da empresa transfere para o seu liderado esta ideia da accountability, ele não está só transferindo a responsabilidade, abrindo mão da sua verdadeira responsabilidade. Bom, pode ser que tenha. A pergunta é muito boa, Fábio. Pode ser que tenha donos que realmente faça uma interpretação dessa forma. Eu diria que é uma má interpretação. Ele tem que fazer a adaptação para a realidade dele. Ele tem que mostrar para a sua equipe que eles têm que ser accountables, que eles têm que fazer a parte dele, sem que ele deixe de fazer a sua parte também. Bom, o João Cordeiro trabalha com educação corporativa, é palestrante, escreveu o livro Accountability, a evolução da responsabilidade pessoal, editora Évora. Já explicou para nós que há 10 anos trabalha com o tema, mas há quase 30 atua nessa área de educação corporativa. E uma das ferramentas que utiliza para tentar mudar esse comportamento sobre o qual nós estávamos referindo dos colaboradores é um jogo de cartas que eu tenho em mãos aqui, no caso com o tema Accountability, mas é um jogo de cartas que tem vários outros temas. Em cada uma dessas cartas, João, você tem alguma questão aqui colocada. É um jogo de cartas mesmo, né? Porque eu estou vendo aqui, tem É um jogo de baralho. Número, é um jogo de baralho. Com 52 cartas. Eu brinco que são 52 assistentes. 52 assistentes. Isso. E aí, em cada carta aqui, nesse jogo, tem perguntas. Né? Tem uma frase aqui, por exemplo. Aqui, ficar esperando não combina com a accountability. Uhum. E aí, por que temos o hábito de esperar que as soluções venham sempre de cima dos pais, do diretor, do presidente, do governo? E o que um gestor pode fazer para enfrentar esse hábito? Que é um pouco daquilo que nós já estávamos conversando até aqui. Claro, as pessoas adoram ficar esperando. Desde que eu mandei um currículo, estou aguardando a resposta, né? Eu já fiz a proposta, estou aguardando a resposta do cliente. O ficar esperando ou procrastinar, né? Adiar, é um instinto nosso. E a accountability luta contra isso. Todos os casos de sobrevivência física, de desastres aéreos ou náuticos, a pessoa que sobreviveu, ele não ficou esperando. O caso clássico disso é do Nando Parrado, com o livro, no caso dele, Sobreviventes dos Andes, onde eles ficaram ali aguardando 1 dia, 2 dias, 10 dias, 20 dias, até a hora que ele falou, se a gente ficar aqui a gente vai morrer, eu vou atrás. E ficar esperando, eu brinco que é uma das musas da desculpability. O jogo de cartas, Milton, é uma forma lúdica de colocar o conteúdo. O gestor pode usar isso numa reunião semanal, porque o ano tem 52 semanas, ele pode usar cada carta para uma reunião que ele tem. Ou pode simplesmente jogar, porque tem formas diferentes de jogar. Bom, e aí das muitas questões que você tem colocado aqui nesse jogo de cartas, outra questão aqui que você traz é: cite pelo menos um exemplo de uma aplicação antiga do uso de accountability pessoal e seus benefícios. Você também já nos respondeu em parte aí de aplicação antiga. Não, você nos mostrou o desculpability, que é diferente. O accountability pessoal e seus benefícios. Uma aplicação antiga do uso. Bom, diversas invenções que hoje a gente lida, foram resultados de uma ação accountable. Vamos pegar um exemplo clássico da lâmpada de Thomas Edison, que, aliás, só abrindo parênteses, está desaparecendo, né? Você sabe que, por lei, elas vão deixar de existir. Nesse modelo que nós conhecemos. Nesse modelo conhecemos. de resistência elétrica, né? As de 150 watts já são proibidas, as de 120 já se não encontram, mas a partir do ano que vem, acho que as de 60 caem. Mas é só uma observação. O Thomas Edison, depois que ele patenteou a lâmpada comercial, ela já existia, Milton, numa forma muito grande, né? Quase 1 metro de altura. Era inviável comercialmente. Mas depois que ele conseguiu fazer a resistência a vácuo e que ele descobriu esse conceito, ele encontrou um outro problema. As pessoas não queriam comprar aquilo porque tinha lampião, tinha óleo, tinha funcionários para ligar. Então, o que ele teve que fazer? Divulgar aquilo, que é uma outra história. Aí ele foi para uma praça na Filadélfia, colocou lâmpadas, chamou a imprensa. Quando começou a escurecer, ele ligou um determinado horário e, pela primeira vez, as pessoas podiam ler jornal num banco de praça à noite. Então, esse é um exemplo de que não basta a pessoa fazer uma parte dela, né? Nesse caso, o inventor. Ele tem que ir além, né? Ele tem que ir além, fazer o que tem que ser feito. Essa é, para mim, a essência de accountability.
Bom, eu estava falando desse jogo de cartas, aqui no Cinco de Paus tem uma questão que me interessa desde o início aqui, que eu estou para lhe perguntar, porque você fala assim, alta performance depende de accountability. Eu queria entender qual é o resultado da aplicação de accountability nas metas da empresa, na lucratividade, na produtividade. Tem como medir isso? Tem muito, Milton, porque o que acontece é o seguinte: o que é a alta performance? É uma empresa que trabalha num ritmo de velocidade muito grande. As empresas podem ser classificadas como baixa performance, média performance e alta performance. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que uma é melhor que a outra. São segmentos diferentes. Você pega quanto menos concorrentes elas têm, menos players no mercado, se a gente quiser usar um termo técnico, menor é a performance dela, mais baixa é. Por exemplo, distribuição de energia elétrica. Esse é um ramo de baixa performance, porque nós, consumidores, não podemos escolher entre a distribuidora A ou B. A gente tem que comprar uma. Então, se você já teve que alguma vez que religar uma luz, você sabe o tempo que demora, o que é uma incoerência, né? Porque se a empresa, a companhia elétrica, quer vender energia elétrica, ela devia religar em questões de horas. Mas muitas vezes a pessoa fica para religar uma luz dias. Então, é uma empresa de baixa performance. Empresa de média performance é uma empresa, por exemplo, companhia de cigarros. Eles têm players, mas são poucos, são 2 players no mercado e mais restritos. Mas eles têm que ter uma velocidade um pouquinho alta, principalmente na distribuição daquele produto. Agora, alta performance, bens de consumo. Vamos pegar, por exemplo, uma empresa como de bebidas, como a Ambev, por exemplo. O produto dela chega na prateleira com diversos outros concorrentes, seja ele água, cerveja ou refrigerante. Bom, numa empresa de alta performance, numa empresa onde o proprietário ou os sócios querem resultados rápidos e longos, accountability é fundamental porque a alta performance não combina com desculpas. Não combina com desculpa. Por exemplo, assim, por que você não atingiu sua meta? Ah, porque não choveu. Ou então porque o trânsito não ajudou. Ah, porque não tem desculpa. Alta performance combina com pensar e agir como dono. Faça o que você tem que fazer e vamos atrás. Então, uma desculpa clássica. Não recebi a proposta que o sistema caiu fora do ar. Ou então eu não tenho culpa que o sistema caiu fora do ar. Numa cultura, Milton, de accountability, o gestor vai dizer o seguinte: cara, você não tem culpa que o sistema caiu do ar, mas você tem responsabilidade em fazer a proposta chegar lá. Você podia pegar o seu laptop, você podia ir num café, numa lan house, num posto de gasolina que tem internet, aonde for. Se essa empresa fosse sua, eu tenho certeza que você mandaria essa proposta para o cliente. Era isso que você tinha que fazer. Por isso que alta performance combina com accountability. Você não vai encontrar uma empresa de alta performance que não tenha, assim, diluído na sua cultura elementos de accountability, mesmo que não use esse nome. O Matheus diz que é prestador de serviço profissional liberal, portanto, não tem patrão. Não tem funcionário também. Ok. E ele quer saber como é que ele aplica a ideia da accountability no seu dia a dia, no seu trabalho. Bom, Matheus, primeiro é o seguinte, você tem que dar uma rastreada na sua mente e ver se em algum momento você, conscientemente ou não, ou inconscientemente, não tentou atribuir algumas justificativas a alguém acima de você, ao mercado, aos concorrentes, mesmo que você não tenha no patrão, ao governo, se o meu setor não tivesse tantos impostos, ou se o governo facilitasse crédito. Então, todos esses pensamentos, que podem ser válidos e corretos, é importante você entender, Matheus, que não ajudam você a performar melhor como empresário. Ou seja, nós somos vítimas de nós mesmos De nesse nós caso, porque mesmos. nós usamos as desculpas para nos justificar a nós mesmos, não aos Isso. outros, inclusive. E o que o Matheus tinha que dizer é o seguinte: o que ele tinha que pensar é que todo dia ele tinha que fazer a seguinte pergunta: o que eu, Matheus, dentro das minhas circunstâncias, posso fazer melhor para ter um resultado melhor? E você vai ver, Matheus, que a saída vai ser atender o teu cliente melhor, atendê-lo de uma forma mais veloz, entregar mais do que você prometeu, entregar algo mais completo. Toda vez que você for por esse caminho, você vai estar sendo accountable. E toda vez que surgir um problema, você lutar contra o instinto de se desculpar para o teu cliente. A primeira ação que você devia ter, se o seu cliente apresenta uma crítica, um problema ao seu serviço, diga obrigado, agradeça a crítica. Se fizer sentido para você, pegue. Se não fizer, você descarta. Mas não fica
reagindo, se justificando ao seu cliente. João Cordeiro, para fechar aqui essa nossa conversa no mundo corporativo, uma mensagem sua, um alerta seu para todos aqueles que estão nos acompanhando, que esteja relacionado aí à questão da accountability. Se você me permitir, eu termino com uma pequena poesia. Pode ser? Vamos lá. A poesia é antiga e ela reflete, no meu modo de ver, o que quer dizer accountability. Ela diz assim, Milton Jung: agir, serei o que quiser, mas eu tenho que querer o que for. Condições de palácios, toda a terra larga tem. Mas aonde estará o palácio, se você o não construir? É Fernando Pessoa. Muito obrigado, João Cordeiro, inclusive por esse momento de poesia aqui no mundo corporativo. Obrigado. João Cordeiro, que trabalha com educação corporativa em palestras e workshop e é autor também do livro Accountability, a evolução da responsabilidade pessoal, o caminho da execução eficaz. Livro este que foi publicado pela editora Évora. A você que participou aqui deste mundo corporativo, o nosso muito obrigado também. Lembrando que a nossa ideia é que você pegue este tema, leve para as redes sociais, discuta com seus colegas, ou seja, compartilhe esse assunto para a gente fazer aí uma grande comunidade do conhecimento. Combinado assim? Até uma próxima.